Podemos representar o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 20, por gentileza. Apocalipse, capítulo 20. As crianças estão tendo culto lá atrás. Nós faremos o nosso culto aqui dentro. Apocalipse, capítulo 20. Quem encontrou, diga amém. Versículo 1. Estamos aqui praticamente quase que nos últimos estudos, irmãos. Que é um tema que nós colocamos e passamos toda quarta-feira: o destino final da humanidade. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 diz assim, na versão que tem: Então observei que desceu do céu um anjo com uma chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, onde fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olhei e vi alguns tronos, diga comigo, tronos, e foi-lhe entregue poder de julgar, diga poder de julgar, aos que nele se assentavam. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram ou não ressuscitaram até que se completassem os 1000 anos. Esta, pois, é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, serão sacerdotes de Deus. Diga comigo, serão sacerdotes. E reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir, algumas versões dizem enganar, outras versões dizem ludibriar, as nações que nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para uma grande guerra. Então as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada, ou seja, Jerusalém. Todavia um fogo do céu as devorou. E o diabo, aqui o final do diabo de uma vez por todas, que enganava, foi lançado no lago de fogo que arde de enxofre, onde havia sido confinado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Amém? Agora tomar o assento. Irmãos, pela graça de Deus, misericórdia dele, já passamos aí alguns estudos, e é importante saber um pouco sobre isso aqui. Vai falar acerca dos últimos dias na face da terra, e esse texto que nós temos aqui, que fala de 1000 anos do milênio, é o último período desta terra, literalmente. Então, para entrar aqui e começar a falar do milênio, eu vou fazer apenas uma retrospectiva daquilo que nós já passamos, para que você possa entender e compreender melhor. Estamos hoje vivendo e aguardando a primeira vinda do Senhor Jesus. A primeira vinda que nem todo olho verá, mas será uma vinda invisível, porque será o arrebatamento, como a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, vai falar sobre isso, em um abrir e fechar de olhos. Quando a igreja for arrebatada desta terra, lá no céu estaremos durante um período de aproximadamente, que vai dar aqui na terra, de 7 anos. Passaremos lá pelo tribunal de Cristo, seremos recompensados, seremos galardoados. A palavra galardão quer
trazer recompensa. A palavra galardão quer dizer que Deus vai te colocar numa posição de honra, de destaque. E essa posição de destaque que Jesus vai te colocar lá no tribunal de Cristo, quando a igreja for arrebatada, vai servir justamente para entrar nesse período aqui que nós chamamos de milênio. Depois que a igreja sai lá do período do tribunal de Cristo, ela entra numa grande festa, que é o casamento do Senhor Jesus com a sua noiva, chamada Bodas do Cordeiro. Termina isso, as bodas do Cordeiro no céu. Enquanto isso, na terra, estamos no período de 7 anos, chamado Grande Tribulação, onde tem governos que a Bíblia vai chamar de besta. Por que bestas? Porque é apenas uma simbologia do tamanho da força, da velocidade, porque essa besta tem vários aspectos. E essa besta nada mais é do que o anticristo, um governo mundial que está prestes a se levantar na face da terra. Esse governo mundial vai governar pelo período de 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, os outros 3 anos e meio de intensa tribulação, que a Bíblia vai dizer que nem dilúvio, nem Segunda Guerra Mundial, nem nenhum outro dia foi tão terrível quanto a grande tribulação. Mas por certo, a grande tribulação, quando chegar no final dos 7 anos, depois que o anticristo romper a aliança política que ele fez com Israel na metade dos 3 anos, perseguindo Israel, a Bíblia diz que quando eles estiverem encurralados num lugar chamado Armagedon, também chamado Vale de Josafá, também chamado Vale do Meguido, quando estiverem lá prontos para serem destruídos pelas nações, que essas nações são chamadas em Mateus capítulo 25 de bodes, porque se uniram ao diabo e se rebelaram contra Jesus Cristo. Essas nações que são chamadas bodes vão tentar destruir a nação de Israel, acabar com eles. E vai se cumprir Zacarias capítulo 14, onde o Espírito de Deus vai derramar um quebrantamento tão grande na nação de Israel, que eles vão clamar a Deus e vão pedir, vão se humilhar na presença de Deus, e eles vão implorar para que não sejam destruídos, e eles vão reivindicar, eles vão pedir todas as promessas de Deus desde Abraão. No exato momento que eles forem destruídos, a Bíblia diz, e vai se cumprir Apocalipse capítulo 1, dizendo assim, que ele vai vir com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram, que seriam aqueles que são os judeus, e todas as tribos e as pessoas da terra lamentarão por causa dele. Sabe por quê? Porque muitos vão dizer assim que achavam que o anticristo verdadeiro era o falso Messias, achavam na verdade que o Cristo verdadeiro, Jesus que eles estavam esperando, era o Messias, que agora foram enganados por ele. E a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus agora na segunda vinda, porque na primeira vinda ele vem e vai tirar a sua igreja, e a terra não vai perceber, simplesmente vai arrebatar. Mas na segunda vinda a Bíblia diz que todo o olho verá, e a Bíblia diz que na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por quê? Porque todos os reis terão que se dobrar diante dele. A Bíblia diz que toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Cristo agora vem, Jesus Cristo, quando ele vem com a sua igreja, e eu acredito que quando Jesus vier com a sua igreja, você vai estar no meio, eu vou estar no meio, e nós estaremos junto com a igreja. E a igreja agora vem, mas ainda não vem para subir novamente. A igreja vem e vem para ficar. Para ficar quanto tempo? O texto que lemos aqui nesta noite, que a Bíblia vai dizer assim: eu olhei e vi alguns tronos, que foi dado o poder de julgar, e almas das pessoas. E essas pessoas nada mais eram. Quando fala de almas, não está falando aqui de algo transparente e invisível, mas está se falando de pessoas. Como você fala, ganhar almas, ganhar pessoas. As pessoas que somos a igreja, que foram aqueles também que foram martirizados na grande tribulação, aqueles que morreram, foram degolados pelo testemunho de Jesus, aqueles que não acertaram a marca da besta, esses reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, se eu perguntasse hoje para os irmãos, quem morreu hoje vai para o céu e vai ficar lá eternamente? Quem acha que sim, diga amém. Não. Por quê? Porque nós vamos hoje, se morrer, vamos para o céu. Mas ficaremos no céu até a primeira ressurreição, ou seja, até o dia que Jesus voltar, porque todos os mortos vão ganhar novos corpos. Ou seja, você vai ganhar um novo corpo, um corpo glorificado. E é com esse corpo glorificado que você vai ganhar, que você vai reinar nessa terra novamente. Vocês lembram o corpo que Jesus tinha quando Jesus saiu da sepultura? Jesus era capaz de se alimentar, comer peixe e comer
casa fechados, e Jesus se apresenta no meio deles e diz assim: paz seja convosco. Então nós teremos corpos semelhantes ao corpo de Jesus. A Bíblia chama esse corpo de poder. Diga comigo, corpo de poder. A palavra poder quer dizer dunamis, e da palavra dunamis vem dínamo, dinamite, força. A unção é muito grande, o poder é muito grande que vai estar na tua vida. Se a sombra de Pedro curava, imagina o poder que vai estar na vida de um corpo glorificado. Se Jesus, com o corpo físico, ele simplesmente, quando chegou no monte da transfiguração, seu corpo ficou resplandecente de glória. Imagina com um corpo glorificado. A glória é tão grande que quando Jesus aparece para Paulo de Tarso no caminho de Damasco, ele ficou 3 dias cego, porque a luz era tão forte. A luz é mais forte do que uma locomotiva, a luz é mais forte do que um sirié. Uma luz tão grande, tão forte que homem algum consegue ver. Moisés tentou ver a glória de Deus, Deus falou assim: eu vou ter que passar de costas, porque homem algum pode ver minha glória, porque se o homem em carne vê a glória de Deus, ele morre. Então o homem vai ter um corpo glorificado que vai ser, a Bíblia vai chamar de corpo de glória. Não é um corpo corruptível, porque o corpo corruptível, irmãos, o câncer come o corpo, a doença come, você corta, você enfia prego no pé e assim por diante. Mas o corpo incorruptível é um corpo que tem poder e não está sujeito às leis físicas da natureza. E é justamente com esse corpo glorificado que você vai vir e vai voltar com Jesus nessa terra para reinar durante 1000 anos. Agora eu vou entrar aqui. O que quer dizer 1000 anos? A palavra 1000 anos tem 2 significados. Vem do latim, quer dizer milianos, que é o mesmo significado. Milianos e chalismo, que quer dizer período de 1000 anos. Mas quando ocorrerá esse sistema? Depois, vejam bem, depois da segunda vinda de Cristo, vai ocorrer esse período na última dispensação. O que é dispensação? Um período de tempo. Qual dispensação que nós estamos hoje? Dispensação da graça. Quantas dispensações existem? 7. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, milenial, ou seja, a dispensação do milênio. Vai terminar a dispensação aqui, essa dispensação, e vai entrar o período do milênio. Essa grande tribulação nada mais é um intervalo, que é um intervalo que Deus vai tratar propriamente com Israel e vai salvar muitos. E o espaço que Deus dá para nós hoje ser salvos é a dispensação da graça. Então esse período aqui é chamado o período da 7ª dispensação, a dispensação de 1000 anos. A Bíblia vai falar isso no capítulo 2 de Daniel. Quem já ouviu pregação sobre Daniel, sobre a estátua de Nabucodonosor, você vai perceber que Nabucodonosor ele tem um sonho, que a cabeça da estátua era de ouro, o peito da estátua era de bronze, era de prata, melhor dizendo, os quadris eram de bronze e as pernas de ferro e os pés parte de barro com ferro. E Daniel vai interpretar o sonho de Nabucodonosor falando que o primeiro reinado, a cabeça de ouro, significava o governo da Babilônia. Quando o governo da Babilônia cai, vem o governo de Alexandre o Grande, que significa a parte de prata. Quando o reino de Alexandre o Grande cai, vem o reino Medo-Persa, que é a parte de bronze. Depois que o reino Medo-Persa cai, vem o reino do Império Romano, que é de ferro, que estraçalha tudo. E depois desse período, a nação de Israel fica entregue, ou seja, fica entregue na mão dos homens. A partir do período de Roma, se você estudar, você vai ver que a nação de Israel ficou na mão de vários homens, até o dia de 14 de maio de 1948. Em 14 de maio de 1948, a nação de Israel voltou a ser o quê? Voltou a ser uma nação novamente, que a ONU fez a nação de Israel. Isso significa, irmãos, que a Bíblia vai falar aqui sobre uma grande pedra que vai destruir o pé da estátua. E o pé da estátua mais nada que significa o governo do anticristo. Então vou repetir para você entender. A cabeça da estátua significa o governo da Babilônia. O peito da estátua de prata significa o governo da Grécia, Alexandre o Grande. A parte de bronze significa o tempo dos
sírios, por que não dizer Medo-Persa, me perdoe. O tempo de ferro significa o tempo de Roma, e a parte que vai falar aqui, irmãos, da parte de barro, vai falar do governo frágil, que é o governo do anticristo. Só que a Bíblia vai falar assim: então o ferro e o barro e o bronze e a prata vieram abaixo, despedaçados, viraram um pó, como se vê numa eira, quando no verão se bate o trigo no terreno e separa da palha, e o vento carregou todos os destroços sem deixar vestígio. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Quantos já leram essa passagem bíblica aqui? Essa passagem bíblica fala de uma grande pedra que foi tirada de uma montanha, que veio e destruiu a estátua, e atingiu qual parte da estátua? O pé, que é justamente o governo do anticristo. Essa pedra, mas nada, Daniel vai interpretar dizendo assim no versículo 45 de Daniel capítulo 2, dizendo assim: portanto, esse significado da visão da pedra que soltou de uma montanha sem auxílio das mãos, Daniel vai dar o significado que essa pedra nada mais é do que o Senhor Jesus. Por quê? Porque o texto vai dizer assim: a pedra desmontou, destruiu os reinos e encheu toda a terra. Significa que agora toda a terra vai ser governada pelo Senhor Jesus. Quantos já ouviram a passagem aqui de Ezequiel capítulo 37, que vai falar sobre o vale de ossos secos? Diga bem. Amém. Nós pregamos essa passagem, falamos aqui sobre a igreja, que a igreja está morta espiritualmente, mas o significado verdadeiro dessa passagem é justamente o milênio. Porque a nação de Israel morreu espiritualmente, se acabou. E ela só volta a ser nação novamente, ela cria vida em 14 de maio de 1948. Só que de 14 de maio de 1948 até o dia do milênio, a nação de Israel é um corpo sem espírito. Porque quando chegar o milênio, vai se cumprir literalmente Joel 2,28. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda, não é alguns, sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, jovens visões, e naqueles dias sobre servos e servas, ou seja, não vai haver exceção de pessoas, derramarei o meu espírito. Uma parte desse espírito foi derramada no Pentecostes, mas a visão que Joel traz, se você ler o contexto de Joel capítulo 2, versículo 28, você vai ver que está falando literalmente dos últimos dias. Então eu quero dizer para você que milênio é uma parte que Israel vai criar vida, a nação vai voltar a ter o Espírito de Deus na sua vida. A nação de Israel vai ser cheia do Espírito Santo, mas não apenas a nação de Israel. A Bíblia diz que toda a carne, ou seja, quem estiver habitando nesse milênio, debaixo do governo de Cristo, vai ter a presença de Deus na sua vida, vai ser cheio do Espírito Santo. Nesse período aqui vai ser um período teocrático. Por quê? Porque quem vai governar vai ser o próprio Cristo. A Bíblia tem várias passagens, eu não vou ficar lendo aqui para não tomar tempo, mas está lá em Ezequiel capítulo 37, versículo 22, que o próprio Jesus vai governar no milênio, vai governar na cidade santa, Jerusalém. Vocês sabem que os judeus esperam até hoje pelo seu Messias, certo? E o governo que eles tantos esperam, que eles tanto querem, esse governo será literalmente no milênio. E o mais interessante de tudo isso é que nós, a igreja, faremos parte. Só que a igreja estará governando junto. Por isso que diz o texto claramente: nós seremos reis e sacerdotes. Pastor, o que significa rei e sacerdote? Significa eu vou andar com uma coroa na cabeça e eu vou mandar em algum lugar. A palavra rei e sacerdote significa que você vai ser um governo, você vai governar, ou seja, você vai ter domínio. Jesus vai falar para você assim: vá naquele lugar, você vai. Jesus vai falar para você: faça isso, você vai fazer. Isso a Bíblia está falando, porque a Bíblia vai falar aqui que viram vários tronos, Apocalipse capítulo 20, e a Bíblia vai falar aqui tronos para julgar. Paulo vai falar assim: porventura nós não haveremos de julgar o mundo. Aí você diz assim: pastor, mas acho que é julgar o mundo lá no dia do juízo final. Não, nós não vamos julgar o mundo no dia do juízo final. Nós vamos julgar o mundo que Paulo fala aqui no tempo do milênio. O que nós vamos julgar no juízo final é anjos, como a Bíblia diz. Então é diferente, porque a palavra julgar aqui não significa que você condenar alguém. A palavra julgar traz a mesma palavra que quando os juízes julgavam Israel. O que eles faziam? É eles que governavam, é eles que davam a direção ao povo. Deus passava a ordem para eles e eles passavam para o povo. Significa que a igreja de Cristo vai reinar com Cristo por esse período de 1000 anos. E será um tempo de restauração e será um tempo dos
o cumprimento total da promessa de Deus. Você sabia que tem promessas na palavra de Deus que estão desde Gênesis, por exemplo, que até hoje não se cumpriram? Quando Deus fala para Abraão assim: Abraão, sai da tua terra, tua parentela, da casa do teu pai, que eu farei de você uma grande nação. Ele vem falando assim: abençoarei, agradecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Em ti, aqui entra a palavra, em ti serão benditas, não é algumas, todas as famílias da Israel, só da terra. Todas as famílias da terra são benditas em Abraão hoje? Não. Então esse texto só vai se cumprir literalmente no milênio. Várias e várias passagens bíblicas eu poderia trazer para você aqui que vai se cumprir integralmente no milênio. Até mesmo a oração que Jesus faz e ensina no Pai Nosso: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Essa passagem de vosso reino não significa apenas o céu vindo a terra, mas significa literalmente que Jesus venha governar sobre a nossa vida. Eu pergunto para você: quem aqui nunca sonhou com um governo justo? Que um governo que não tenha pobreza, um governo que não tenha mentira, um governo que não tenha ladrão, que não tenha imoralidade, que não tenha várias coisas que nós vemos no dia de hoje. Isso vai acontecer. Agora, quem vai participar do milênio? Preste atenção, irmãos, que o mundo continua da mesma maneira. Jesus Cristo voltou, levou a sua igreja, teve o tribunal de Cristo, o dono do Cordeiro voltou com a sua igreja, mas a terra permanece do mesmo jeito. As pessoas nascendo, morrendo, nascendo e morrendo. Aí entra no milênio. Automaticamente Jesus vem e começa a governar sobre a terra. Só que a grande tribulação, diga comigo, tribulação. A palavra tribulação, eu já expliquei para os irmãos, significa tribulon rastel. Significa que na grande tribulação o próprio Deus vai usar as 7 taças, os 7 selos, as 7 trombetas para quê? Para purificar e mudar a geografia da terra. A Bíblia diz que as montanhas virarão vales. Ou seja, está lá em cima, vai virar um vale. A geografia vai mudar. O pico Everest vai virar um vale. As montanhas mais altas, todas as montanhas que você conhece no Paraná, as maiores no Brasil, a Bíblia diz que as montanhas virarão vale. E os vales que você conhece serão exaltados, porque os terremotos que vão acontecer na terra, daqui para frente, vão começar a acontecer em escala maior, cada vez maior, cada vez maior. Por quê? Porque os vales serão exaltados e a geografia da terra vai mudar. Significa que Deus, mas através da grande tribulação, Ele literalmente Ele vai passar o rastelo, Ele vai purificar a terra. Por isso que a Bíblia diz que terça parte dos homens vai morrer. A humanidade, a maior parte dela vai ser extinta. O que sobrar da humanidade vai entrar no milênio. Então no milênio vai ter 2 tipos de pessoas. Pessoas com o corpo glorificado, o corpo igual que Jesus ressuscitou. E pessoas com o corpo natural, porque vai ter pessoa nascendo e vai ter pessoa morrendo. Aí você fala assim: meu pastor, pode, porque Jesus se relacionava com os seus discípulos, e os discípulos estavam no corpo natural. Só que tem umas vertentes, algumas pessoas que dizem, irmãos, que a Jerusalém celeste reinaria sobre a Jerusalém terrestre. E nós se comunicaríamos com essas pessoas, e essas pessoas estariam sobre a nossa ordem, sobre o nosso governo. Existem até passagens, como está lá em Lucas capítulo 10, você vai ver, que Jesus falou assim: que aquele que for fiel no pouco, sobre muito será colocado. Alguns serão colocados sobre 10 cidades, Jesus chega a falar. Significa que quem receber, quem tiver um grande galardão, ele pode governar sobre várias cidades, ele vai ter um governo. Ele vai estar debaixo de Cristo, fazendo ordens. Por exemplo, porque os anjos trabalham da mesma forma hoje, nós trabalharemos quase que na mesma missão dos anjos. Até porque você vai ser igual um anjo, porque a Bíblia diz que lá no céu, literalmente, no céu não tem sexo. No céu não tem reprodução, no céu é número limitado. Anjo não se reproduz. Anjo não casa com outro anjo para fazer um outro anjo. A Bíblia diz que no céu nós seremos como anjo. Significa um número limitado. No céu não tem reprodução. Significa que lá no céu também você não vai encontrar tua esposa lá e vai dizer assim: não, vamos viver nós com a nossa família aqui em cima do nosso cantinho. Não, aproveite bem. Por isso que a Bíblia diz assim: até que a morte os separe, porque depois que a morte separou,
Já era. Aí então, lá no céu você não vai ter esposa, nem esposa, não se preocupe. Lá no céu seremos literalmente como anjos, e nós voltaremos dessa forma a governar na face desta terra. E agora aqui tem algo interessante, algumas verdades que eu quero passar para os irmãos dessa noite, acerca disso. Quem está entendendo, diga amém. Junto com esse povo que saiu, que está aqui no milênio, tem alguns que sobraram da guerra. Que guerra foi essa? A guerra de Jesus contra as nações lá, as nações que se rebelaram. Tem alguns sobreviventes dessa guerra. Agora tem alguns que vão governar junto com a igreja também, que são os mártires da grande tribulação, aqueles que morreram pelo testemunho de Cristo. Porque se ficar para a grande tribulação, se Jesus voltar hoje, se você ficar, vou repetir, se Jesus voltar hoje e você ficar, por exemplo, para você ser salvo, você vai ter que dar a tua própria vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que você vai ter que aceitar o sinal da besta. E a Bíblia diz que sem o sinal da besta, está lá em Apocalipse capítulo 13, você vai ver sobre isso. E ninguém compra, ninguém vende. Se você não compra, se você não vende, você não come, você não veste. Aí você tem a opção: ou eu aceito o sinal da besta e vou para o inferno e fico bem aqui na terra, entre aspas, ou eu morro de fome, mas você salva. Só que tem aqueles que não vão aceitar o sinal da besta de jeito nenhum. Daí eles vão morrer pela fome. Porque a fome vai ser tão grande e as dores vão ser tão grandes nas pragas que vão cair sobre a terra que a pessoa vai procurar morte. Só que se ele se matar, ele vai para o inferno. Então ele não pode se matar. Então se ele tirar a própria vida, ele vai para o inferno. Então ele não vai querer tirar a vida. Ele vai ter que aguentar as dores até o último. Porque as pragas vão vir sobre a terra. Pastor, mas Deus é tão ruim assim, irmãos. Você viu, no estudo passado, que Deus alertou, e hoje é dispensação da graça. Deus está dizendo: vem, vem, vem. Só que a grande tribulação, por isso que a grande tribulação é um espaço curto. A Bíblia diz que se não fôssemos a misericórdia de Deus, nenhuma carne se salvaria. Por isso a Bíblia fala que esse tempo da grande tribulação seria abreviado. Tem gente que interpreta esse texto de dias serão abreviados nos dias de hoje. Já vi gente falando assim: os nossos dias não se abreviamos porque está na Bíblia. Mas isso aí não é para agora, é para a grande tribulação. Porque Jesus reduz esse período de 7 anos para pouco tempo, pouco espaço de tempo, porque senão nenhuma carne se salvaria, porque a terça parte da terra vai morrer. Então é preferível aceitar Jesus hoje e ir com Cristo. Porque para aceitar naquele dia, por isso que vai ter os mártires da grande tribulação. Porque se você não quiser aceitar o sinal da besta, você tem duas opções. Quais são as duas? Morre de fome ou morre de mártir. O que é morrer como mártir? É prender em você e falar assim: agora você vai colocar esse sinal da besta, eu não vou. Não, você vai colocar o sinal da besta, eu disse: eu não vou. Então você vai morrer. Você morre, mas você vai ser salvo. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Será um período terrível. Pastor, tem lógica isso que o senhor está falando? Está na Bíblia, mas está se cumprindo. O governo do anticristo está muito próximo de acontecer. As nações estão se unindo, os governos estão se unindo, porque a terra está num agito tremendo. E muito breve eles vão levantar o anticristo. Por isso que a Bíblia diz assim, que a besta surgiu do mar. E mar, você vai ver na Bíblia Sagrada, você vai ver que uma interpretação até está na Bíblia, mas você vai ver que mar significa pessoas, é uma simbologia. Agora outra explicação já para continuar no milênio. Por que o Apocalipse tem tanta simbologia? Por que será que o apóstolo João escreveu tudo literal assim, para você entender claramente? Por dois motivos. O primeiro motivo é porque a mente humana não consegue compreender as verdades de Deus. Paulo chegou no céu e viu tanta coisa que ele disse assim que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem. Então, para explicar aqui nos céus o que é aquilo que nós pisamos no dia a dia, aqui, por exemplo, nós pisamos, o que você anda por aqui, você pisa na poeira, você pisa na terra. Para explicar que aquilo que é mais insignificante no céu é chamado de ouro, ruas de ouro. Porque a mente humana só consegue atingir até esse ponto. Qual que é o material mais valioso que existe na terra hoje? É ouro. Se João falasse assim o nome do material que você nunca ouviu falar na vida, você não ia ter compreensão. Então ele usa o ouro. Isso é um dos motivos. E por que ele fala de dragão? Por que ele fala de tantas outras coisas?
Porque quando o apóstolo João estava na ilha de Patmos escrevendo o Apocalipse, eles eram diariamente monitorados pela guarda pretoriana, guarda romana. E se eles estivessem escrevendo qualquer outro tipo de coisa para influenciar pessoas, principalmente se falando de anticristo, eles iam achar que estavam falando de César, do governo deles, iam rasgar isso e não teria como passar para frente. Então, uma forma de Jesus preservar isso foi falando através de uma espécie de parábolas, de alegoria. Por isso que hoje nós temos o Apocalipse como uma alegoria. Pastor, mas eu não entendo nada. Se você ler inteiro, você vai ver, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se você vai ler, você vai ver tendo a própria interpretação. Agora aqui, para continuar no milênio, como que vai ser esse período do milênio? Apocalipse 20 diz assim que Satanás será preso por 1000 anos. Aí já está uma coisa boa. Porque se tem uns motivos que hoje o mundo está do jeito que estamos, é por causa dos inimigos, é por causa dos demônios, é por causa do próprio Satanás que está aí fora matando, roubando e destruindo. Então nesse período de 1000 anos o inimigo estará preso no abismo. Pastor, onde que fica o abismo? Fica lá embaixo, que só tem uma vez na Bíblia essa palavra, que chama Tártaro, que é o lugar onde estão vários demônios presos que vão ser soltos na grande tribulação também. Mas quando a Bíblia fala que Satanás será preso, automaticamente está falando de todos os demônios pombagira, todo esse tipo de demônio aí que tenta destruir as famílias, todos eles estarão presos no período de 1000 anos. Se o inimigo não está trabalhando, automaticamente será um período de paz. E aqui eu entro aqui nesse assunto interessante para os irmãos, porque estará preso aquele que é pai da mentira. Quem que é o pai da mentira? É ele mesmo. Quem que é o homicida desde o princípio? Então não vai haver homicídio, não vai haver mentira, não vai ser um governo de mentira, não vai haver engano, não vai haver nesse período, irmãos, pessoas que enganam. As cartomantes vão perder o emprego. Por quê? Porque não vão ter como elas enganar ninguém. Os centros de macumba não vão conseguir fazer macumba, porque nessa época não vai ter macumba para destruir casamento de ninguém, para destruir família de ninguém, porque o inimigo estará preso e não haverá engano na terra. Não haverá gente também enganando com o evangelho ou tentando enganar em nome de Jesus. Mas por quê? Porque o inimigo estará preso. O único que estará nesse momento governando será o próprio Cristo durante um período de 1000 anos. Ou seja, o enganador estará preso. Sabe, mas o que é mais maravilhoso no milênio? Não é a ausência do inimigo, mas sim a presença de Deus nesse lugar. Ou seja, mais glorificado, mais exaltado, o mais maravilhoso é que o inimigo ele estará preso, mas Jesus estará governando plenamente. E a Bíblia vai nos falar em Miqueias capítulo 4, versículo 3. Quem está comigo, diga amém. Miqueias 4 e 3 diz assim: e ele julgará entre muitos povos e resolverá problemas, como a versão diz, e esses converterão a sua espada em arados. Está falando que no período do milênio as espadas seriam transformadas em arados. Só que isso está falando aqui num período muito antes de Jesus ainda. O que significa isso? O que é espada? Arma de guerra, sim ou não? O que é arado? Arado é uma máquina para você produzir, para você plantar. Está falando aqui, irmãos, que as armas seriam retiradas, e aquilo que era para promover a morte vai ser transformado em aquilo que é para promover a vida. Ou seja, no tempo do milênio não vai existir indústria de arma. Naquele tempo não vai existir mais empresa que vai fabricar arma. Os Estados Unidos hoje é um dos países que mais fabrica armas no mundo, mas não vai ter lugar para eles nesse tempo aqui, porque as armas não existirão. Não vai precisar o jovem nessa época dizer assim: eu vou se alistar para o exército, porque hoje nós só se alistamos, os jovens só se alistam para o exército preparados para uma eventual guerra. Mas não vai precisar disso. A Bíblia também vai nos falar aqui, irmãos, que nós vamos fiscalizar isso. Ou seja, a igreja estará reinando com Cristo. Então você será uma espécie de fiscal. Você vai governar, você vai estar pelas ruas. Se porventura alguém tentar e tiver algum projeto, fazer alguma coisa errada, nós estaremos governando. Nós seremos a igreja. E a Bíblia vai falar aqui claramente que vai converter as suas espadas em arados. A Bíblia diz que nenhuma nação erguerá espada contra a outra e não mais aprenderá a guerrear. Significa que não precisa ir para o exército. Todo ser humano estará livre para sentar debaixo da videira e debaixo da figueira,
e ninguém vai incomodar ele. Sabe o que significa isso? É que no período do milênio você pode dizer assim: eu vou sair de casa, vou pegar minha família. Não significa que você vai estar fazendo isso, mas as pessoas que estiverem como pessoas naturais no milênio, essas pessoas poderão sair da sua casa despreocupadas. Por que despreocupado? Porque hoje você sai da sua casa, você olha todas as portas, todas as janelas para ver se realmente está tudo bem trancado, se o ladrão vai vir. No milênio não será assim, porque não vai existir pessoas com o coração para querer roubar as coisas dos outros. Então você vai sair da sua casa tranquilo, vai deixar aquela casa aberta lá. Ou seja, as pessoas saem, deixam a casa aberta, as pessoas podem ir para as praças, como diz o texto aqui, sentar debaixo de uma figueira, sentar debaixo de uma árvore, e não vai precisar você dar umas moedas por flanelinha. Por quê? Porque não vai existir flanelinha nem pobreza. Outra, porque não vai existir, irmãos, aquela consciência de pensar: será que não vão roubar meu carro? Será que quando eu voltar aqui, meu carro vai estar aqui? Por quê? Porque vai ser um período de paz, vai ser um período de tranquilidade. E você vai poder, por exemplo, as pessoas que estão no milênio nessa época poderão andar livremente, sem ter aquele medo de pensar: eu posso ser assaltado a qualquer momento. Porque hoje, você sai pela rua, você está na tua casa, você vive com medo, por causa do pecado, por causa do inimigo, porque os homens são maus, porque os homens não perdoam. O homem, irmãos, tem coragem de entrar dentro de uma casa, matar crianças, fazer coisas horrendas, cometer estupro e muito mais. Por que o homem faz isso? Por causa do inimigo das nossas almas. Mas nesse período não vai existir isso. Outra coisa, se não vai existir armas de guerra, automaticamente o que mais promove fome no mundo hoje, e já está bem claro sobre isso, pesquise sobre isso, o que mais causa fome no mundo hoje é as guerras. Você sabia que foi feita uma pesquisa que as armas que são produzidas nos Estados Unidos, cada arma dessa, que são produzidas em cada foguete que eles fazem nos Estados Unidos para fazer teste, como a China faz também, daria para construir mais de 500 mil casas populares. E eles investem tudo isso em armamento. Nesse período não haverá fome, não haverá guerra. Miqueias capítulo 4, versículo 4, não vamos ter ameaças. Isaías capítulo 65, versículo 22, eu vou ler para você: não haverá injustiça. Isaías capítulo 65, versículo 22, diz assim: a comunidade construirá suas casas e nelas habitarão e plantarão vinhas e comerão dos seus frutos. Os irmãos que trabalham, por exemplo, em construção civil, você já viu que você às vezes vai lá e constrói uma casa muito bonita, lá no Parque dos Príncipes, por exemplo, ou num residencial muito lindo, e você constrói aquela casa, você coloca os tijolos ali, mas depois que você constrói, você entrega para o dono e você volta para a tua casinha humilde morar lá. Nessa época não vai existir isso. Por quê? Porque as pessoas vão ter, mas realmente direito a morar, não vai ter justiça. Um mora num palácio, o outro mora lá numa caserna. Um mora numa grande casa, o outro mora lá no meio da favela. A Bíblia diz que a comunidade construirá suas casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto, porque tem coisa que significa aquilo que você faz, você vai desfrutar daquilo que você faz. Porque tem certas coisas que nós fazemos que nós não desfrutamos. Isso, no milênio, as pessoas poderão desfrutar daquilo que eles fazem. A Bíblia ainda vai falar aqui, irmãos, sobre Isaías capítulo 65, versículo 23. Olha o que está escrito lá: não mais trabalharão inutilmente e gerarão filhos para serem felizes. Significa que você vai gerar filhos não para o filho ir para a droga, não com aquela preocupação de que você vai gerar um filho e vai dizer assim: meu Deus, eu tenho que cuidar para que o meu filho não aprenda a droga, tenho que me cuidar para que o meu filho não vá entrar no mau caminho, porque não vai existir mau caminho. Nessa época, os pais serão felizes e os filhos serão felizes. A Bíblia diz aqui, porquanto serão um povo abençoado por Deus e todos os seus descendentes. Ou seja, não vai ter ninguém doente nessa época. No milênio, a Bíblia nos mostra que não haverá doença. Isso está na Bíblia. Só que tem algo interessante aqui. Isaías capítulo 65, versículo 25 diz assim, preste atenção. Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos. O leão comerá feno. O leão beberá vegetariano. De mesmo modo que os bovinos se alimentarão do pó. Ou de comidas aqui diz melhor. Ou seja,
Nessa época, o instinto da maldade será tirado até mesmo dos animais. Não vai haver maldade nos animais. Vai ser possível você chegar, talvez você tenha vontade, quando você chega lá no zoológico, ver um leão grande com aquela juba grande, você fica olhando de longe, com medo. No milênio será possível você abraçar ele, rolar com ele numa grama. Vai ser possível isso. Amém, irmãos? Pastor, é loucura isso que você está falando, está na Bíblia. Vai acontecer esse período do milênio. Só que graças a Deus que nós não estaremos com mais do que ainda essas pessoas que estão no milênio, que estaremos com o corpo glorificado. E a Bíblia ainda vai nos mostrar aqui algo interessante: que ninguém fará mal, nem tampouco praticará qualquer tipo de ação destrutiva, em nome do Senhor, diz. E a Bíblia diz ainda em Jeremias, capítulo número 3, versículo 17: quando esse tempo chegar, chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Quando chegar esse tempo aqui, a Bíblia diz que a terra se encherá de conhecimento. Não vai existir pessoas sem conhecimento de Deus. Todas as pessoas vão conhecer a Deus. Todas as pessoas vão servir a Deus. Todas as pessoas estarão debaixo do governo de Cristo. Todas, eu falo todas, em todas as ruas, em todos os bairros, em todas as cidades, em todos os estados, em todos os países serão crentes. Pentecostais, porque serão cheios do Espírito Santo de Deus. Pentecostais, porque profetizarão, terão sonhos e visões. Você pode dar glória para Jesus por causa disso? E a Bíblia ainda diz assim: que não mais viverão de acordo com a teimosia do seu coração. Que por mais que o diabo, por mais que o inimigo esteja preso, aqui fala que as pessoas não vão viver com a teimosia do coração, isso fala da carne. E naquela época a casa de Judá caminhará com a casa de Israel unidas e retornarão para a sua terra. Tem vários textos bíblicos que vai falar sobre isso, sobre o milênio, sobre esse tempo. Só que tem algo interessante. Está lá em Isaías capítulo 65, versículo 25, que nesse tempo do milênio vai ter duas coisas. Vai ter morte, porque as pessoas serão naturais. E Jesus vai falar em 1 Coríntios capítulo número 15, versículo 24, que o último inimigo a ser vencido é quem? A morte. E até aqui a morte não foi vencida ainda. Jesus continua reinando e tem pessoas com o corpo glorificado, que são pessoas imortais. Porque a igreja será imortal, amém, igreja? Amém. Mas terá pessoas com o corpo natural, que serão pessoas que vão morrer. Vai ter nascimento de criança normal, irmãos. Está tudo isso na Bíblia? Está na Bíblia. A Bíblia diz que os jovens, ou melhor, os velhos morrerão. Ou melhor, os jovens morrerão com 100 anos. Por exemplo, se um jovem morrer novo, ou morrer na flor da idade, ele vai morrer com 100 anos. Adão viveu quantos anos? 936. Significa, irmãos, que o milênio nada mais é do que uma volta ao jardim do Éden. A natureza será restaurada, os animais serão dóceis, haverá saúde plena, haverá paz, haverá alegria, haverá prosperidade, haverá segurança, e a vida será prolongada. Porque o que mata nós hoje, irmãos, é as doenças que estão no mundo, é os agrotóxicos que estão nas plantas que você come, é o veneno desses agrotóxicos que estão nas carnes dos animais que nós comemos, do leite e assim por diante. É por isso que tem tanto câncer hoje. Talvez os irmãos que viveram aí há 50 anos atrás, se perguntasse para você, tinha câncer há 50 anos atrás? Você vai falar assim, até tinha, mas era muito pouco. Agora parece que tudo que é lugar você percebe, tem câncer. Pelo menos de cada 10 pessoas que você conhece, pelo menos 2 têm câncer. Por quê? Porque a vida, irmãos, está se deteriorando. A vida está morrendo. Existiam muitos e muitos animais. Por exemplo, na época de Adão existiam muitos animais. Na época de Noé. E hoje os animais estão sendo extintos a cada dia mais. Eu morei, por exemplo, no Mato Grosso, e lá eu tive a oportunidade de conhecer tamanduá-bandeira, tive a oportunidade de conhecer avestruz.
Mas, por exemplo, você vai ver avestruz hoje só no zoológico. Tucano você vai ver só no zoológico, e olha lá, hein? Por quê? Porque esses animais estão sendo extintos. Só que no milênio a vida voltará novamente. Os animais vão ter paz com os homens e os homens vão ter paz com os animais. Só que o milênio, esse período de paz, esse período que vai morrer pessoas da mesma forma, vai nascer pessoas, as pessoas vão viver praticamente quase que 900 anos também, mesma idade de Adão. É interessante, já vou terminar aqui, que nesse período, quando estiver chegando no final do milênio, digamos que seja lá pelo ano 990, por exemplo, quase que 10 anos para terminar o milênio. Quando chegar chegando no finalzinho do milênio, presta bem atenção no que eu vou falar agora. A Bíblia é clara em dizer que Satanás será solto por um período de tempo. Imagine que tudo estava na paz, tudo estava alegria, tudo era prosperidade, tudo era bênção. Agora Satanás que estava preso vai vir voltar de novo. Aí você fala assim, mas pastor, por que Deus vai soltar? Satanás estava tão bom com ele preso. Por que soltar de novo? Sabe por quê? Porque todas essas pessoas que estavam no governo do milênio, elas serviram a Jesus durante esse período sem ter tentação, sem ver crise, sem ter dificuldade, sem ter filho na droga, sem ter o marido traindo ele ou ela. Aí Satanás será solto para provar as nações. Ou seja, as nações vão ser provadas aqui para ver se serviam a Jesus por aquilo que ele era ou por aquilo que ele poderia dar. E sabe o que é o mais interessante? Que a Bíblia diz que muitas dessas pessoas serão enganadas, porque o diabo vai voltar à terra depois dos 1000 anos de novo com a mesma prática que ele voltou lá no Jardim do Éden, enganando as nações, dizendo assim: ah, esse negócio de servir a Jesus é chato, esse negócio de ter só uma esposa não é muito bom não. Ah, vamos voltar, vamos abrir um bar na esquina, vamos pegar a cana de açúcar, vamos transformar isso no álcool para nós beber. E vamos fazer, ou seja, o inimigo vai colocar na ideia do homem novamente os artifícios para criar pecados, tentações, e a Bíblia diz que ele enganará a muitos, a ponto de convencer muitas nações a querer guerrear com o próprio Deus. Ele vai convencer. Por isso que eu tenho medo das ações do inimigo, a certo ponto, porque o inimigo convence muitas pessoas. O inimigo tem esse poder aqui. Só que a Bíblia diz-nos que ele vai tentar guerrear contra Jesus. E a Bíblia é clara em dizer aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo, Apocalipse capítulo 20, já estou terminando. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. O inimigo vai convencer as nações, e a Bíblia diz assim: então marcharam toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, o templo onde estava. Todavia um fogo desceu do céu e os devorou. Ou seja, não sobrou ninguém. Pastor, o que acontece depois dessa época aqui? O texto é bem claro. Satanás agora será preso com todos os seus demônios e vai ser lançado no lago de fogo, o verdadeiro inferno. Quem que já estava lá no inferno antes de Satanás? Quem, irmãos? O anticristo e o falso profeta. Quem vai inaugurar o inferno então é a besta, é o anticristo e o falso profeta. O diabo vai ser o terceiro ali para o inferno. E quem vai vir depois do inimigo? Todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida. Isso é para a próxima mensagem. Mas a partir de agora, irmãos, a terra que você viu, a terra que estava tão bonita, vai desaparecer. Porque a Bíblia diz que não achou espaço para essa terra. Porque quando a Bíblia chega em Apocalipse capítulo 21, então ele viu um novo céu. É outro céu, não é o velho, é um novo. E uma nova terra, não é a mesma terra, uma outra terra. Porque a primeira terra já passou. Ou seja, tudo isso aqui vai desaparecer. E vai vir um novo tempo. Um tempo que Deus vai governar, literalmente, que nós vamos entrar aqui, que isso é para outra quarta-feira depois. Novos céus e uma nova terra. Nesse período aqui, nós chegamos no período do fim desta terra. Pastor, é prova que essa terra vai ser destruída um dia. Eu não vou ler para você, mas eu só vou citar os textos que estão na tua casa. Ageu capítulo 2, versículo 6. Hebreus 12, do 25 ao 26. 2 Pedro 3 e 7. E o próprio Apocalipse vai dizer aqui, viu um novo céu e uma nova terra. Você está falando que é uma nova terra, não é a mesma terra, porque a palavra
eis que crio novos céus. A palavra vem do bara quer dizer fazer algo novo, algo que não existe. Essa terra vai passar assim um dia, vai estar muito perto de acontecer. Por quê? Porque Jesus está prestes a voltar. Vai passar o governo do anticristo, vai passar 1000 anos e vai vir novos céus e uma nova terra. Nos coloquem em pé em nome de Jesus. Nesse período aqui, antes dessa terra desaparecer, lembre que nos túmulos existem algumas pessoas que estão lá desde o dia em que morreram. Quem são eles? Hitler, Caim, posso citar tantos homens terríveis aqui, ou seja, os ímpios. Todos os ímpios antes dessa terra desaparecer serão ressuscitados. E a Bíblia diz assim que não achou espaço para essa terra, porque o trono de Deus era tão grande que não houve espaço para a terra. O trono de Deus era tão grande, tão imenso, que essa terra não houve espaço para ficar diante dele. E os mortos foram ressuscitados, grandes e pequenos. E vai acontecer aqui a partir de agora juízo final. E a igreja chegará junto. E Satanás já está condenado, já está lá no lago de fogo. Os anjos que estão presos serão julgados também. E a partir daquele momento, diz a Bíblia que vai se abrir os livros. E abriu-se outro livro que não fazia parte daqueles livros, que é o livro da vida. E todos aqueles mortos que morreram e não aceitaram Cristo, que não tiveram Cristo, estarão na frente dele. Inclusive pessoas que não passaram pelo tribunal de Cristo como pregadores, que não pregaram o verdadeiro evangelho, porque eles vão se assustar, como eu falei para vocês, de estar lá no meio dos ímpios, no juízo final, e talvez vão olhar para Jesus e falar: o que eu estou fazendo aqui? Eu preguei em teu nome, cantei, profetizei, era uma bênção. Apartai-vos que eu não vos conheço. A partir daqui entra o juízo final. A mensagem do juízo final para quarta-feira que vem é uma mensagem pesada. É uma mensagem que nos alerta e ao mesmo tempo Deus mostra que, ao mesmo tempo que o mesmo Deus do Salmo 23 é o mesmo Deus de Apocalipse 21, o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus que cuida de nós e conta os nossos cabelos e coloca o alimento na nossa mesa, é o mesmo Deus que vai julgar o mundo com justiça. Senhor Deus e Pai, está aqui a tua igreja, Pai, está aqui o teu povo, Senhor da glória, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Espírito Santo. Senhor, ouvimos esta palavra aqui que está dentro das Escrituras Sagradas, é a tua palavra, não é a minha. Deus, no nome de Jesus, prepara nós, a tua igreja, porque em breve tu vai voltar. Em breve, Espírito Santo de Deus, tu podes, Senhor Deus, recolher o teu povo nesta terra. Em breve a trombeta pode tocar, Espírito Santo, nós seremos retirados desta terra. Ainda que a trombeta, meu Deus, não toque, tu não volte hoje, Pai Santo, nós sabemos que estamos vulneráveis neste mundo. Meu Deus e meu Pai, então nos ajuda, Espírito Santo de Deus, guarda a nossa vida, nos cobre com teu sangue, nos abençoe, ó Deus Todo-Poderoso.